Oi pessoal, É, a gente está ao vivo para aula de matemática computacional do curso da UFC de Crateús, do curso de ciência da computação do campus da UFC em Crateús. E o tema da aula de hoje é integração de Gauss-Legendre, ok? Mas antes de seguir para o tema, eu gostaria de esclarecer algumas coisas acerca das minhas escolhas de ferramentas, né? Porque eu tenho escolhido utilizar o Facebook para fazer as transmissões ao vivo das aulas e eu tenho optado por não utilizar as ferramentas que a UFC disponibiliza. Em particular, o Solar foi recomendado para a gente como uma forma de fazer aulas ao vivo, transmissão ao vivo. Eu não acredito muito na capacidade do Solar ter escalabilidade para suprir a demanda de vários professores lecionando remotamente ao mesmo tempo. Pelo que eu fiquei sabendo, a STI está terminando agora de fazer uma integração do Solar com o SIGA-A. Então, dado que isso está acontecendo agora, não me passa muita segurança de que no momento em que eu estiver lecionando online e diversos outros professores estiverem lecionando online também, já que a situação atual determina isso, né? Não me passa segurança de que essas transmissões ao vivo apresentariam estabilidade via Solar. Então eu preferi utilizar o Facebook Live para fazer as transmissões. E a nossa dinâmica vai consistir basicamente de a gente estar falando, eu via áudio e vocês utilizando o chat do Facebook, certo? E é isso, eu acho que não tem muito mais a explicar. Eu acho que até o Ayrton havia comentado mais cedo no grupo que da forma como eu estou utilizando as ferramentas para comunicação, apenas eu consigo utilizar um canal de áudio para me comunicar. Eu até prefiro dessa forma porque eu não sei como ficaria a qualidade do resultado final do vídeo se houvesse diversas pessoas falando, utilizando o mesmo canal de áudio, né? Queria saber com vocês como é que tá a transmissão do áudio. Então, vocês estão conseguindo me ouvir bem? O áudio está chegando bem aí? A tela deve estar, apesar de ter algum delay, né? A gente percebe que tem algum delay na transmissão. Mas e o áudio? Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu queria uma resposta aqui no chat só para eu ter certeza de que vocês estão me ouvindo, de que eu não estou falando a esmo. Pelo que indica aqui no OBS, eu realmente estou falando, tem transmissão de áudio, but I'm not sure. Então eu queria saber de vocês se existe
se existe o feedback aí do áudio. Se vocês puderem me dar um feedback para eu saber que está tudo certo, que o áudio está chegando bem. Ah, beleza. Eu que não estava colocando o scroll aqui para baixo. Tá certo. Eu esqueci que eu podia fazer isso aqui, né? Então, beleza. A imagem, infelizmente, quanto à qualidade da imagem, que o Enio falou que não está muito boa, isso se deve à minha taxa de upload, que como vocês podem ver aqui na tela que eu estou usando para transmitir, ela não é lá essas coisas, né? A minha taxa de upload mal supera 1 mega. E a resolução que eu estou utilizando, ela também está baixa, está 908 por 512, que é justamente para não comprometer muito a velocidade de upload, tá? Quer dizer, que é para não comprometer muito a qualidade da transmissão. Então, infelizmente, a gente vai ter uma transmissão baixa, uma qualidade de vídeo baixa, para a gente não sofrer muito com a taxa de upload. Inclusive, eu tenho colocado o canal de áudio como prioritário a captura de tela no OBS, que é para a gente priorizar o áudio na transmissão, tá bem? Eu acredito que depois de gravado, a gente vai conseguir um bom resultado. Ou não. A gente vê como fica depois de gravado a aula, certo? Bom, a minha única preocupação quanto à qualidade quanto à recepção da transmissão era o Fábio, que ele falou que não tinha uma internet tão boa, mas ele está online aqui agora. Então, eu acredito que a gente pode começar, tá bom? Bom, as quadraturas de Gauss-Legendre, elas diferem muito do que a gente tem estudado. A gente tem estudado quadraturas de Newton-Cotes, onde a gente toma uma interpolação e a gente integra essa interpolação para que a gente saiba analiticamente o resultado dessa integral. E o resultado dessa integral analítica de um polinômio de Lagrange, a gente chama de quadratura, né? Quando a gente faz a aplicação daquela fórmula para uma aproximação de integral. As quadraturas de Gauss-Legendre, inclusive como deixa eu ver se eu aumento aqui. As quadraturas de Gauss-Legendre, elas têm a propriedade de que elas não são quadraturas tão genéricas assim, certo? O que eu quero dizer com isso é que o intervalo de integração que uma quadratura de Gauss-Legendre consegue lidar é um intervalo bem determinado, não é uma integral de A até B, é uma integral de -1 até 1. De uma função qualquer, certo? Aparentemente é estranho você considerar uma técnica de aproximação para um intervalo de integração em particular com os extremos fixos, mas na verdade não é tão estranho não. Esse tipo de integral com esse intervalo, ele costuma aparecer bastante na física, certo? E tem diversas aplicações, embora eu não vá saber citar de cabeça uma delas, mas o fato é que essa quadratura ela não foi desenvolvida a esmo. Essa quadratura existe porque o alvo dela, que é esse tipo de integral, é bastante recorrente em alguns ramos da física, tá? Apesar disso, é perfeitamente possível, com uma reparametrização que eu estou propondo no exercício 30,
é perfeitamente possível que a gente tenha uma forma de utilizar a integral de Gauss-Legendre para qualquer intervalo de integração AB, e não apenas por intervalo de integração menos 1 até 1, certo? No exercício 30, fica a cargo de vocês desenvolver uma reparametrização. Posto de outra forma, apenas uma mudança de variável, x vai ficar em função de uma variável t, como a gente fez anteriormente. E essa reparametrização ela tem que ser de tal forma que o intervalo AB se transforme no intervalo menos 1 até 1 após a reparametrização. Essa transformação ela pode ser feita utilizando uma reta que eu sugiro no exercício 30, certo? E quando você utiliza essa reta, você consegue fazer essa transformação, essa mudança de variável, tá bom? Então, apesar da gente não ter uma regra de integração, de aproximação de integral para um intervalo qualquer, a gente consegue adaptar ela com a mudança de variável, tá bom? Então vamos partir para a regra. E a ideia geral das quadraturas de Gauss-Legendre é conseguir aproximar com precisão polinômios de até um certo grau no intervalo de menos 1 a 1. Por exemplo, inicialmente, a gente vai querer aproximar a integral de menos 1 até 1 utilizando duas aplicações da função f em pontos x1 e x2 distintos, certo? E essas aplicações elas devem ser ponderadas, tá bem? E a gente vai desenvolver a quadratura de Gauss-Legendre de tal forma que se a função f for um polinômio de grau 3, como está escrito no parágrafo logo abaixo após a primeira integral, se a função f for um polinômio de grau até 3, o que a gente vai ter é que a regra que a gente vai construir, que consiste em aplicar dois pontos na função f e multiplicar essas aplicações por pesos, essa regra vai nos dar exatamente o valor da integral de um polinômio de grau até 3 no intervalo de menos 1 a 1, tá bom? Deixa eu voltar aqui para o chat que é para ver se existe alguma coisa aqui. Não, ninguém falou nada, então eu vou continuar, tá bom? Vez ou outra eu vou olhar o chat e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem utilizar o chat para me perguntar, que quando eu vier olhar o chat eu respondo a vocês aqui no áudio, tá? Pois bem, então o nosso objetivo agora, que a gente quer desenvolver essa regra que utiliza apenas dois pontos no intervalo de integração de menos 1 a 1 para aplicar a função f, que a gente está supondo que, se for um polinômio de grau 3, vai ser exata, e essas aplicações multiplicadas por pesos W1 e W2, a gente quer determinar justamente os pesos W1, W2, e os pontos em que a gente vai fazer a aplicação de f no intervalo de menos 1 a 1, os pontos x1 e x2, tá? A gente quer determinar esses pesos e esses pontos de forma que essa regra ela integre com precisão, sem erros, um polinômio de grau até 3. Então a gente vai fazer um certo desenvolvimento. Em primeiro lugar, a gente sequer sabe nesse momento se a gente consegue de fato fazer isso que a gente está prometendo. Ora, como que eu vou descobrir
que existem pesos W1 e W2 e que existem pontos x1 e x2 de tal forma que, quando eu aplico eles dessa forma, eu obtenho exatamente a integral de -1 até 1 de um polinômio de grau até 3, né? Como é que a gente vai determinar se isso existe? A gente vai tentar descrever matematicamente o nosso problema. O nosso problema é achar esses pesos e esses pontos. Se a gente conseguir achar os pesos e os pontos, a gente está bem. Se a gente não conseguir achar os pesos e os pontos, bom, é porque o que a gente tentou fazer inicialmente não daria muito certo, né? Pois bem. Para isso, a gente vai utilizar algumas propriedades de espaços vetoriais, que é uma matéria de álgebra linear. A gente vai utilizar algumas propriedades de espaços vetoriais para entender melhor o nosso objetivo. O nosso objetivo é determinar pesos e pontos, como descrito acima, de tal forma que qualquer polinômio de grau até 3 possa ser integrado com precisão utilizando a nossa regrinha. Pois bem, na verdade, se você imaginar a integral de um polinômio de grau até 3, esse cara bem aqui representa a integral de um polinômio de grau até 3 qualquer, essa integral bem aqui, utilizando as regras do cálculo, ou de uma maneira análoga, se a gente conseguir ver esse cara como uma combinação linear de polinômios de uma base do espaço vetorial dos polinômios de grau 3, a gente vai conseguir enxergar essa integral bem aqui como essa soma de integrais multiplicadas por certas constantes. Em vez de ter C0, eu tenho C0 vezes a integral de -1 até 1 de dx. Em vez de ter C1x, eu tenho C1 vezes a integral de -1 até 1 de x dx. Em vez de ter C2x ao quadrado, eu tenho C2 vezes a integral de -1 até 1 de x ao quadrado dx. E em vez de a gente ter C3x ao cubo, que é a última parcela do polinômio, a gente tem C3 vezes a integral de -1 até 1 de x ao cubo dx. Tá bem? Então veja, se o nosso objetivo é integrar esse polinômio de grau 3 qualquer, e ele pode ser decomposto como uma combinação linear da integral de exatamente 4 polinômios de grau até 3, então a gente conseguiu uma simplificação do nosso problema. Em vez de a gente tentar desenvolver uma regra para esse cara grandão aqui, a gente vai tentar desenvolver uma regra que integra com precisão exatamente 4 polinômios. A nossa regra vai integrar com precisão os polinômios f de x igual a 1, que é omitido, f de x igual a x, f de x igual a x ao quadrado e f de x igual a x ao cubo. São esses caras que a gente vai integrar com exatidão. Uma vez que a gente tenha conseguido uma regra que integre com exatidão cada um desses 4 polinômios simultaneamente, uma mesma regra que integre com exatidão cada um desses 4 polinômios, a gente tem desenvolvido uma regra de integração para o caso geral de um polinômio de grau até 3. Tá bem? Deixa eu voltar aqui para o chat para ver o que está acontecendo. Parece que não caiu, né? Teve uma galera falando que tinha caído, mas eu acho que não. Tá, aqui a transmissão tá ok. Talvez você tenha algum lag, Ayrton, aí, não sei. Mas a transmissão tá tranquila aqui. Pois bem. Então, a gente vai pegar essa nossa regrinha bem aqui, W1 f de x1 e W2 f de x2, e a gente vai igualar ela, a gente vai igualar esse cara bem aqui
a gente vai igualar esse cara bem aqui com a integral de cada um desses 4 polinômios aqui, do f de x igual a 1, do f de x igual a x, do f de x igual a x ao quadrado e do f de x igual a x ao cubo. Pois bem, se a gente pega f de x igual a 1, como está escrito aqui, se a gente pega f de x igual a 1, a nossa regra de integração, de aproximação, para integrar precisamente o polinômio 1, f de x igual a 1, no intervalo de menos 1 a 1, ela fica como w1 f de 1 mais w2, na verdade ela fica como w1 f de x1 mais w2 f de x2. E aqui a gente tem uma coisa que é o seguinte, independente de quem sejam os pontos x1 e x2, independente de quem sejam esses pontos que a gente ainda não descobriu, o x1 e o x2, quando a gente aplicar o x1 na função f, e não importa quem o x1 seja, a gente vai ter que f de x1 é igual a 1, porque a função f ela é constante. Então, bem aqui a gente tem escrito w1 f de x1, só que f de x1 é 1, mais w2 f de x2, só que f de x2 é igual a 1 também, certo? Então, para fx igual a 1, a integral desse primeiro polinômio, a nossa regrinha fica com essa cara bem aqui, tá bem? Deixa eu voltar aqui no chat. Foi o meu que tinha parado. Beleza, cara. Não deixa o teu computador parar, então. Beleza, então. Continuando. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para f de x igual a x. Ou seja, a gente vai pegar essa regrinha bem aqui e a gente vai igualar ela, já que a gente quer uma aproximação exata, a gente vai igualar ela com essa integral bem aqui. Beleza? Então, no próximo, a gente tem que a integral de menos 1 até 1 de x dx, a gente quer que seja exatamente igual a w1x1 mais w2x2. De onde é que vem o x1 e o x2 aí? É porque a gente está tomando para integrar a função f de x igual a x. Se a gente está tomando para integrar a função f de x igual a x, quando eu troco o x1 na função f, quando eu coloco f de x1, eu obtenho x1. Quando eu coloco f de x2, eu obtenho x2, já que ela é uma função identidade, né? Então, como ela é uma função identidade, a gente tem aqui a integral de menos 1 até 1, x dx, a gente quer que seja igual a w1x1 mais w2x2, tá bom? E assim a gente vai. A gente faz para f de x igual a x ao quadrado, a mesma coisa, trocando f de x1 por x1 ao quadrado, porque esse é o valor de f de x1 para f de x igual a x ao quadrado, a mesma coisa para o x2. E por fim, a mesma coisa para o x ao cubo. Quando a gente toma a função f de x igual a x ao cubo e substitui o x1 e o x2. A gente tem essas igualdades bem aqui. Beleza. Agora, a gente tem algo mais concreto, porque a gente tem 4 equações. As nossas variáveis, que são os valores que a gente gostaria de descobrir, são os pesos W1 e W2 e também os pontos onde a gente vai aplicar a função f, que são x1 e x2. Tá bem? Então, vindo aqui, a gente tem 4 equações e a gente tem 4 variáveis. A gente tem 4 equações, uma para cada grau de um polinômio simples de grau até 3, o x0, que é 1, x1, x2 e x elevado a 3. Falando mais precisamente, eu falei um pouco errado aqui, x elevado a 0, que é exatamente a função constante 1, x elevado a 1, que é f de x igual a x, x ao quadrado e x ao cubo. A gente tem uma equação para cada um desses polinômios simples, que formam a base do espaço vetorial
dos polinômios de grau até 3. E a gente tem 4 variáveis. Os 2 pontos em que a gente quer aplicar a função f e os pesos que são multiplicadores para essas aplicações da função f. 2 pesos, 2 pontos de aplicação. 4 variáveis e 4 equações. Então, se a gente fizer a integração dessas integrais aqui, menos 1 até 1 dx vai dar 2. A integral de menos 1 até 1 de x dx vai dar 0. Uma área negativa cancelando uma área positiva, bem aqui. A integral de menos 1 até 1 de x ao quadrado vai dar 2/3. E a integral de menos 1 até 1 de x ao cubo também vai dar 0. Beleza? Então, no final, a gente tem esse sistema de equações, certo? A gente tem 4 variáveis, 4 equações. Então, se esse sistema tiver uma solução, a gente tem uma quadratura, uma regra de aproximação de integral com a propriedade que a gente está buscando desde o começo. Qual é essa propriedade? Integrar um polinômio de grau até 3 com exatidão, certo? Utilizando apenas 2 pontos de aplicação da função f e essas aplicações multiplicadas por pesos W1 e W2. Pois bem, no momento em que a gente chega nesse sistema de equações, aliás, deixa eu ver se... Beleza, tá tudo certo aqui. Tá, ninguém falou nada. E lembrando, né, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês usem o chat aqui, que é pra gente manter contato, beleza? Se vocês não usam o chat, eu não sei se vocês têm dúvida. E você pode reparar que existe um certo delay na transmissão. Você recebe o que eu estou falando com algum atraso. Então você pergunta aí no chat e espera um pouquinho. Se algo não tiver ficado claro, eu volto até o ponto onde você não entendeu e explico dali, beleza? Isso pode demorar um pouco, por conta do delay e do tempo que eu levo para observar o chat. Esses são os prejuízos das aulas à distância. Pois bem, a gente precisa resolver esse sistema de equações. Mas esse sistema de equações, ele não é um sistema de equações com o qual a gente está acostumado a lidar. Porque, usualmente, a gente lida com sistemas de equações lineares. E esse sistema de equações, ele não é linear, porque ele tem multiplicações de variáveis. A gente tem multiplicação dos pesos pelos pontos, ambos são variáveis. A gente tem variáveis dos pontos sendo elevadas ao quadrado. Então, esse sistema de equações ele passa longe de ser um sistema linear, certo? Apesar disso, apesar da gente ter um sistema não linear, a gente pode utilizar uma heurística para encontrar uma solução para esse cara. A heurística é a seguinte: de fato, é difícil encontrar uma solução de um sistema quadrático. Nesse caso, esse sistema é até cúbico, né? Porque existe x1 ao cubo e x2 ao cubo, que são variáveis. Esse sistema é cúbico. É difícil de encontrar variáveis ou soluções para esse cara. Beleza. Mas a gente pode fazer o seguinte: a gente pode estender esse sistema de equações com novas equações. Uma vez estendido o sistema de equações antigo com equações novas, se a gente é capaz de encontrar uma solução para o sistema de equações novo, então essa solução que satisfaz o conjunto de equações do sistema antigo e mais algumas equações novas, ela certamente é uma solução para o sistema de equações antigo. Agora, por que esse método
é dito uma heurística? Porque no momento em que eu acrescento mais equações ao sistema, se eu não for capaz de determinar uma solução para ele, eu não posso concluir que o sistema original não tinha solução. O que eu posso concluir é nada, certo? Se a resposta do sistema estendido for negativa, for de não ter solução, isso não me permite concluir nada a respeito do sistema de equações original. Por outro lado, se o sistema de equações estendido ele me permite ter uma solução, ele me permite encontrar uma solução, então esta solução serve também para o sistema de equações original. Como o sistema de equações original ele é muito difícil e muito vago, a gente vai começar a estabelecer certas condições extra para os pontos e para os pesos. A primeira condição que a gente vai estabelecer para os pontos é que eles sejam simétricos. Será que utilizar pontos simétricos, ou seja, x1 é igual a menos x2, será que utilizar pontos simétricos vai permitir que a gente encontre uma solução para esse sistema? É o que a gente vai ver agora. Deixa eu ver aqui. Rafael está perguntando, esse x, W1 e W2 é tipo um escalar, mas de onde eles surgem? Não entendi bem. Então, Rafael, esse W1 e W2, eles são pesos, de fato são números reais, beleza? E de onde eles surgem? Eles surgem da nossa definição de quadratura de Gauss-Legendre. A gente quer duas aplicações da função f nos pontos x1 e x2 e a gente quer atribuir multiplicadores para essas aplicações, W1 e W2. A gente já conhece os pesos W1 e W2 ou os escalares W1 e W2? Não. A gente ainda não conhece os escalares W1 e W2. Esses caras, eles são incógnitas no nosso sistema de equações, né? A gente tem 4 equações e 4 variáveis. Esses caras aqui são variáveis, beleza? Mas a gente quer descobrir os pontos x1 e x2 e os pesos W1 e W2 de forma que isso aqui seja verdade, beleza? A gente quer encontrar pontos x1 e x2 e pesos W1 e W2 de forma que essa equação aqui valha para qualquer polinômio de grau até 3. O que a gente fez foi perceber que esse polinômio de grau até 3, a gente não precisa se preocupar com ele diretamente. A gente só precisa se preocupar com 4 polinômios de grau até 3 que são elementares. A função constante 1, a função f de x igual a x, f de x igual a x ao quadrado e f de x igual a x ao cubo. Uma vez considerando essas 4 funções, a gente quer descobrir valores para os w's e para os x de tal forma que essas 4 integrais sejam aproximadas com exatidão pela nossa regra de integração. Então a gente substitui cada uma dessas integrais pelo valor numérico delas. A gente realmente calcula o valor da integral, já que o intervalo é numérico, né? É de menos 1 até 1. A gente pode aplicar numa boa. E aqui a gente vai resolver esse sistema. Agora, como é que a gente resolve esse sistema? Esse sistema é muito complicado. Como esse sistema ele é muito complicado, a gente vai criar equações adicionais para ver se a gente consegue uma facilidade maior para resolver esse sistema. Se a gente conseguir resolver, então a solução que a gente encontrar serve para o sistema sem as equações adicionais. Se a gente não conseguir encontrar, então a gente só perdeu tempo, beleza? Mas nesse caso vai dar certo. Você vai ver que vai dar certo. Deixa eu ver. Ninguém mais falou nada. Então eu vou continuar com a explicação. Pois bem. A primeira coisa que a gente vai adicionar a esse sistema difícil, esse cara é difícil de resolver, né?
a primeira coisa que a gente vai adicionar a ele é uma regra dizendo que x1 é igual a menos x2, ou, de outra forma, que x1 e x2 têm que ser pontos simétricos em relação ao eixo y. x1 e x2, se um tiver à esquerda do eixo y, o outro está à direita, e os dois pontos são equidistantes em relação à origem do sistema cartesiano. A gente vai começar dizendo que x1 é igual a menos x2. Com essa regrinha, a gente já consegue chegar aqui na segunda equação, ó, essa bem aqui, e a gente consegue substituir o x2 por menos x1, porque afinal, se x1 é igual a menos x2, então x2 é igual a menos x1. Aí aqui a substituição, né? Eu estou trocando justamente o x2 por menos x1, bem aqui. E aí eu coloco o x1 em evidência. Colocando o x1 em evidência, eu fico com x1 multiplica w1 menos w2 é igual a zero. Agora veja só, essa equação nova que a gente tem, x1 multiplicando w1 menos w2 igual a zero, ela é um produto de dois caras que dá igual a zero. Para um produto dar zero, um dos termos do produto tem que ser zero. Daí, nessa equação bem aqui, ela diz pra gente ou x1 é zero, ou w1 menos w2 é zero. x1 pode ser zero? Veja, bem aqui no comecinho, a gente tinha pedido para que os pontos x1 e x2 fossem pontos distintos. x1 e x2 serem pontos distintos, certo? Se eu estou dizendo que os pontos são simétricos, bem aqui eu acrescentei essa nova condição, eu estou dizendo que os pontos são simétricos e eles são distintos inicialmente, eu não posso ter x1 igual a zero. Se eu tiver x1 igual a zero, então x2, que é igual a menos x1, também é zero. Se eu tiver x1 e x2 igual a zero, os pontos x1 e x2 não são pontos distintos. Se esses caras não são pontos distintos, então eu estou violando a minha definição que eu coloquei lá em cima. Então eu não posso admitir x1 igual a zero. Se eu não posso admitir x1 igual a zero, e ainda assim esse produto dá zero, então isso aqui, w1 menos w2, é igual a zero. Sabendo que w1 menos w2 é igual a zero, a gente tem mais uma coisa que a gente ganhou a partir do fato de que a gente está considerando apenas pontos simétricos. Aí a gente ganhou que os pesos têm que ser iguais. W1 e W2 têm que ter o mesmo valor, tá bom? A partir de x1 não poder ser zero, a gente tem que W1 tem que ser igual a W2. Tudo bem? Deixa eu ver se está tudo bem aqui. Beleza, Rafael. Então agora deu certo. Vamos continuar aqui. Eu acho que a taxa de FPS está muito baixa da transmissão, mas eu não posso fazer muita coisa a respeito. Infelizmente a minha taxa de upload está muito baixa, beleza? Como a minha taxa de upload está baixinha, isso compromete a qualidade da transmissão. Eu espero que não comprometa o áudio, mas parece que compromete visualmente. Mas como a gente fica a maior parte do tempo com a tela parada, eu acho que não tem tanto problema não. Se fosse uma stream de um jogo, né, aí daria mais problema a 5 FPS. Mas eu acho que transmitir um PDF a 5 FPS tá ok. Pois bem, então a gente sabe que W1 é igual a W2. Agora veja só, além disso, além de saber que W1 é igual a W2, a gente sabe que a soma deles dá 2.
Se a gente sabe que W1 e W2 têm o mesmo valor e somando dá 2, a gente sabe que W1 e W2 são iguais a 1. W1 mais W2 somam 2. A gente sabe que W1 é igual a W2 e, portanto, W1 e W2 são exatamente iguais a 1. Dado isso, que esses dois caras são exatamente iguais a 1, a gente pode chegar nessas duas equações que a gente ainda não utilizou, essas duas bem aqui, e a gente pode substituir esses caras por 1. A gente pode substituir W1 por 1 e a gente pode substituir W2 por 1. Fazendo isso, a gente fica com essas equações bem aqui. E claro, aqui a gente também está fazendo a substituição de que o x2 é menos x1. Como a gente está fazendo a substituição de que o x2 é menos x1, a gente fica com isso aqui. X1 ao quadrado mais menos x1 ao quadrado é igual a 2/3, né? O W2 virou 1 e o x2 ao quadrado virou x1 ao quadrado, o menos veio para cá, o menos veio para cá. E na de baixo a gente tem x1 ao cubo mais x2, que é menos x1 ao cubo, vai dar x1 ao cubo normalmente. Então na de baixo a gente vai ter 2x1 ao quadrado. Ah não, na verdade isso não tem a ver com essa equação aqui, tá? Eu havia explicado errado no começo. A gente não está lidando com essa equação agora. Agora a gente está lidando com a terceira equação. A gente está lidando com a terceira equação, substituindo ela bem aqui, os valores de W1 e W2 por 1 e x2 por menos x1. E aqui a gente está simplesmente simplificando, beleza? A gente só pegou esses caras e somou. Tudo bem. No momento em que a gente determina isso, a gente sabe que x1 e x2 eles vão ter que ser x1 raiz de 3 sobre 3 e x2 igual a menos raiz de 3 sobre 3. Por quê? Porque essas são as soluções para essa equação bem aqui. Se você simplificar isso, você vai obter que x1 é raiz de 3 sobre 3 ou menos raiz de 3 sobre 3. Como a gente está tomando pontos simétricos, então a gente pode admitir que x1 é raiz de 3 sobre 3, e como x2 é o simétrico de x1, então x2 é igual a menos raiz de 3 sobre 3. Deixa eu conferir aqui como é que está a situação. Beleza, Davi. Então, pode ser uma boa estratégia mesmo. Se você tiver com dificuldade para ver o vídeo, porque a taxa realmente está muito baixa, você pode utilizar o PDF offline aí e acompanhar pelo áudio, né? O que eu estou dizendo. Pode ser uma estratégia também. Pois bem, então, a partir disso aqui, onde x1 pode assumir dois valores, raiz de 3 sobre 3 ou menos raiz de 3 sobre 3, como x2 é simétrico a x1, a gente admite que x1 é raiz de 3 sobre 3 e que x2 é menos raiz de 3 sobre 3. Ou seja, a gente sabe que os pesos são iguais a 1 e a gente sabe que os pontos nos quais a gente vai aplicar a função f são os pontos raiz de 3 sobre 3 e menos raiz de 3 sobre 3. Tá bem? A ideia geral da quadratura de Gauss-Legendre é essa. Você vai tentar aproximar um polinômio de até um certo grau, no intervalo de -1 até 1, com exatidão. E para isso, você determina certos pontos
e certos pesos que multiplicam a aplicação da função que está sendo integrada nesses pontos. Se essa função for um polinômio de até um certo grau, então a aplicação da regra da quadratura de Gauss-Legendre, ela vai permitir que você integre com exatidão aquele polinômio, beleza? Pois bem, existem quadraturas de Gauss-Legendre que integram com precisão polinômios de grau até 4, de grau até 5, de grau até 6, de grau até 7, de grau até 8. Isso aí é arbitrário. Agora, toda vida que você quiser calcular uma quadratura de Gauss-Legendre para integrar com exatidão um polinômio de até um certo grau, à medida que esse grau aumenta, você vai precisando de mais pontos de aplicação da função e os pesos correspondentes a essa aplicação da função. Ou seja, quanto maior o grau de um polinômio que você queira aproximar com exatidão utilizando a técnica de Gauss-Legendre, maior vai ser o sistema não linear que você vai ter que resolver. Para aproximar um polinômio de grau até 3, a gente utilizou 4 equações. Para aproximar um polinômio de grau até k, você vai, para integrar com precisão um polinômio de grau até k, você vai utilizar k mais uma dessas equações. Se você estiver tentando desenvolver a quadratura de Gauss-Legendre com, digamos, L pontos de aplicação da função f, então você vai ter duas L variáveis. Ou seja, quando você desenvolve uma quadratura de Gauss-Legendre, você tem que resolver um sistema de equações não linear. A quantidade de equações desse sistema não linear está de acordo com o grau do seu polinômio alvo, e a quantidade de variáveis desse sistema não linear está de acordo com a quantidade de pontos de aplicação que você quer utilizar. Pois bem, quando a gente vai desenvolver outros polinômios outras quadraturas de Gauss-Legendre para polinômios de grau mais alto que 3, a gente segue esse mesmo esquema, só que esse esquema ele vai ficando cada vez mais trabalhoso. Então, como isso é só uma introdução a esse tipo de quadratura, a gente não vai desenvolver um polinômio de Lagrange ou uma quadratura de Gauss-Legendre para polinômios mais altos. Em vez disso, eu vou deixar aqui as ordens das quadraturas com os pesos e os pontos, né? A gente desenvolveu a quadratura de Gauss-Legendre de ordem 2, com os pontos x1 e x2 mais ou menos raiz de 3 sobre 3 e esses pesos bem aqui. Mas você também poderia ter desenvolvido a quadratura de Gauss-Legendre de ordem 3, com a mesma técnica de encontrar a solução para um sistema não linear de equações. E aí você teria esses valores para pontos e pesos. E você também tem os pontos e pesos da quadratura de Gauss-Legendre de ordem 4. Tá bom? Como você pode perceber, a gente não está aproximando uma função utilizando outra função. A gente está simplesmente desenvolvendo uma regra que é numérica, essencialmente. Essa nossa regra, ela é numérica. Então não tem como ilustrar isso com um plotting, tá bom? A gente não pode chegar e plotar
a aproximação de Gauss-Legendre porque ela não é via função, ela é puramente numérica. A gente determinou que a função f no intervalo de menos 1 até 1, ela pode ser integrada utilizando essa regra bem aqui. Se f for um polinômio de grau até 3, isso é exatamente o valor da integral de f nesse intervalo, se não, não é, tá bom? Então, o que eu posso fazer agora é ilustrar que a nossa quadratura cumpre o que ela promete. Eu posso ilustrar que ela, de fato, integra com precisão um polinômio de grau até 3. Então, o exemplo que eu vou colocar nas notas de aula, ele vai ter isso como base. Deixa eu só aumentar um pouco aqui a fonte, porque a resolução da transmissão não está boa. Então eu espero que esse tamanho de fonte esteja ok para acompanhar pela tela lá. Integração numérica, Legendre, quadraturas de Gauss-Legendre. Tá bom. Como eu não tenho uma lousa para desenhar, porque isso seria mais fácil numa lousa, eu vou desenvolver o exemplo totalmente no LaTeX, tá bom? Como é que eu vou desenvolver esse exemplo? Quadratura de Gauss-Legendre de ordem 2, como é que resolve aproximar? Eu vou desenvolver esse exemplo assim, como exemplo, vamos verificar que a nossa quadratura de Gauss-Legendre, como exemplo, vamos verificar que a nossa quadratura de Gauss-Legendre calcula com exatidão a integral de, tem que ser grau até 3, né? A integral de p de x igual a x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x mais 1. Isso no intervalo de... no intervalo menos 1 até 1, beleza? Deixa eu só voltar aqui para o PDF. Deixa eu compilar aqui para a gente voltar para o PDF. Como exemplo, vamos verificar que a nossa quadratura de Gauss-Legendre calcula com exatidão a integral de p de x, x ao cubo mais 4x ao quadrado, menos 2x mais 1. Pois bem, então matematicamente a gente vai desenvolver essa integração, né? O que a gente está querendo dizer, então, deixa eu abrir um modo matemática bem aqui. O que a gente está querendo dizer é que a integral de menos 1 até 1 de p de x dx é igual a p. Deixa eu voltar aqui para ver quais são os pontos. É raiz de 3 sobre 3 e menos raiz de 3 sobre 3. Opa! P fração. Por que ele não está deixando autocompletar aqui? Frac, obrigado. Aí a gente vai ter SQR
ter raiz de 3 sobre 3. Opa. Mais f de menos raiz de 3 sobre 3. Então deixa eu voltar aqui para o P. Aí Yankee find parêntese mais aí find f menos, deixa eu compilar aqui para, bom, então o que a quadratura de Gauss-Legendre diz é, se, como a gente desenvolveu essa regrinha para integrar a função f, se a função f for um polinômio de grau até 3, então, se a função f for um polinômio de grau até 3, então a gente vai ter isso aqui. Como p é um polinômio de grau até 3, como p é esse polinômio de grau até 3, então isso aqui tem que ser verdade. A gente vai mostrar que isso aqui é verdade. A primeira coisa que a gente vai fazer para mostrar que isso aqui é verdade é calcular o valor da integral do polinômio. Vamos primeiro calcular o valor da integral do polinômio p de x em menos 1 até 1. Eu estou negligenciando o chat. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para ver como é que estão as coisas. O Arthur está perguntando: oi Luiz, como que ficou x1 igual a mais raiz de 3 sobre 3 e x2 igual a menos raiz de 3 sobre 3? Então, Arthur, voltando aqui para essa dúvida do Arthur, que foi, desculpa não ter visto antes, inclusive, a gente resolveu essa equação bem aqui, Arthur, 2x1 ao quadrado igual a 2/3. Quando a gente resolveu essa equação bem aqui, a gente tem que x1 pode assumir dois valores. São duas soluções possíveis para essa equação. x1 igual a raiz de 3 sobre 3 e x2 igual a menos raiz de 3 sobre 3. Beleza? Pois bem, a gente tinha admitido antes, com a utilização da nossa heurística, né, que a gente pode admitir mais coisas e se a gente achar uma solução, então serve para o nosso sistema original. Se a gente não achar, a gente perdeu nosso tempo. Pois bem, com essa nossa heurística, a gente também admitiu que x1 e x2 são simétricos. E como x1 vai assumir um de dois valores simétricos para ser solução dessa equação bem aqui, a gente colocou x1 sendo raiz de 3 sobre 3. Apesar dele poder assumir mais ou menos raiz de 3 sobre 3, a gente colocou x1 sendo raiz de 3 sobre 3. E como x2 é simétrico a ele, x2 é o x1 com um sinal negativo. Ou seja, o x2 é menos raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Deixa eu ver se mais alguém perguntou alguma coisa. Eita, um bocado. Ah, não, mas aqui é o pessoal explicando. O Davi disse que... o Davi explicou, mas não era para dar 1/3. Multiplicou 1 raiz de 3. Ah, pois é. Então, o Davi está dizendo que que quando eu resolvi essa equação bem aqui, né? Quando a gente resolve essa equação bem aqui, fazendo verbalmente, isso aqui vai dar x1 ao quadrado é igual a 1/3, beleza? Como x1 ao quadrado é igual a 1/3, eu sei que x1 é mais ou menos a raiz de 1/3. Aí eu distribuo a radiciação para o numerador e para o denominador, e eu fico com x1 é igual a 1 sobre, é igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 3.
Como eu fico com x1 é igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 3, e não é muito bonitinho a gente ter radiciação no denominador, aí a gente está multiplicando tanto o numerador como o denominador por raiz de 3. Quando a gente multiplica os dois por raiz de 3, a gente vai ter justamente raiz de 3 sobre 3, né? Mais ou menos raiz de 3 sobre 3. Aí voltando para a dúvida do Arthur, como o x1 e o x2 são simétricos, no momento em que eu digo que o x1 vai assumir raiz de 3 sobre 3, o x2 automaticamente assume menos raiz de 3 sobre 3. Se eu colocasse o x1 para assumir menos raiz de 3 sobre 3, não haveria diferença, porque o x1 assumiria menos raiz de 3, quer dizer, o x2 assumiria raiz de 3 sobre 3, mas os pesos são iguais. Como os pesos são iguais, não faz tanta diferença quem assume o raiz de 3 sobre 3 e quem assume o menos raiz de 3 sobre 3, tá bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Eu acho que o Rafael Vieira tá ok com a explicação do Davi. Eu espero que o Francisco Arthur tenha entendido o que eu expliquei, ou que tenha sido suficiente a explicação do Davi no chat. Qualquer coisa, Arthur, avisa aí o Rafael se tiver ficado algo que precise ser explicado melhor, tá bom? Pois bem, a gente tem x1 e x2 sendo raiz de 3 sobre 3 e menos raiz de 3 sobre 3. Voltando aqui onde eu estava, pois bem, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para mostrar que isso é verdade, é calcular a integral desse polinômio. Então vamos calcular a integral do polinômio. Vamos primeiro calcular o valor da integral do polinômio px em menos 1 até 1. Tudo bem, Arthur. Beleza. Então vamos calcular a integral desse polinômio. Como é que a gente vai calcular a integral desse polinômio? Bom, a integral desse cara vai dar justamente... Deixa eu criar aqui o modo matemática. Aí eu vou... Bom, por enquanto eu não tô fazendo um typesetting tão legal. Eu vou até mostrar isso para vocês, né? Eu não estou fazendo um typesetting tão legal, que está ficando de improviso. Aí a gente tem esse parêntese feinho aqui, que não cobre a fração toda. E aqui a gente tem esse parêntese estiloso, bonitão, que cobre a fração toda. Fora das notas de aula, fora da aula ao vivo, eu vou fazer um typesetting mais legal e vai ficar nesse estilo aqui, beleza? Mas por enquanto vai ficar com os parênteses bobinhos, que não estão cobrindo a fração toda. Mas bem, vai acontecer a mesma coisa aqui. Eu vou abrir colchetes que não vão cobrir a fração toda, e a gente vai ter que a integral desse polinômio vai ser x² sobre 4. Então aqui a gente vai ter frac x² sobre 4 mais 4x³ sobre 3 mais 4 frac. Acho que eu posso colocar esse 4 aqui dentro. 4x³ sobre 3 e deletar esse 4 bem aqui. Próxima, menos 2x vai ficar menos 2x² sobre 2, que é menos x². Então aqui a gente vai ter menos x² mais x. A primitiva de 1 é simplesmente x, mais x. Aí aqui eu vou salvar os domínios de integração. Opa, tá tudo errado aqui. Vamos começar pelo de baixo. Menos 1
até 1. Deixa eu ver se isso está compilando. O typesetting não vai ficar legal, tá, pessoal? Que eu tô meio que de improviso aqui, escrevendo LaTeX, mas eu acho que vai dar para entender. Tá demorando, rapaz, esse typesetting. Ó, o typesetting não ficou legal, tá bom? Mas eu acho que dá pra acompanhar. Aliás, deixa eu ver se eu corrijo logo esse typesetting, porque tá começando a me incomodar isso aqui. Acho que não é grande coisa não para corrigir. Eu ponho left aqui, que eu ponho right, só para ele saber para onde é que ele está indo. Barra left aqui. Tá começando a me incomodar o typesetting. Barra right. E o Emacs fica meio bugado com a fonte grande. O autocompletar do Emacs não tá tão bonitinho com a fonte grande, mas vai dar certo. Deixa eu só ver se isso melhora o typesetting. Melhorou o typesetting aqui. Deixa eu melhorar o typesetting dos colchetes para ficar bonitinho também. Então, vamos ver se vai ser o bastante esse truque. Barra left. Aí eu quero o colchete que fecha, que é esse cara. Barra right. Compilar aqui para ver se o typesetting vai ficar bonitinho agora. Pronto, o typesetting ficou melhor. Beleza. Quem é essa integral aí? Calculando isso, vamos logo calcular isso aí. Bom, pelo teorema do fundamental do cálculo, isso vai ser 1/4 mais 4/3. Então deixa eu abrir aqui embaixo. Outra exibição de equação fora do texto. Isso aqui vai ser 1/4 fração 1/4 mais fração. Eu quero que ele complete. Mais 4/3 menos 1 mais 1. Vamos só ver se isso está certo. Eu vou compilar para a gente ver um embaixo do outro. Isso eu estou substituindo a primeira coisa, que é x pelo valor 1. Aí está ficando x² sobre 4. Deu 1/4, 4/3, menos 1, mais 1. Esse menos 1 com mais 1 vai embora, né? Indo embora, a gente vai ficar agora com menos. Aí agora a gente vai colocar aqui entre parênteses a substituição por menos 1. Colocando a substituição por menos 1, a gente vai ter menos 1 elevado à quarta é 1. Então a gente vai ter aqui de novo 1/4. Aí menos 1 elevado ao cubo é menos 1. Aí aqui a gente vai ter menos 4/3. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. A gente vai ter mais 1. E x sendo menos 1 é simplesmente menos 1, né? Opa. Aqui era menos x ao quadrado. Se é menos x ao quadrado, isso aqui é menos 1. Tudo bem? Menos x ao quadrado. X ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1. Com sinal de menos fica menos 1. Eu estou trocando o x por menos 1. Então está ficando menos 1 de novo aqui. Deixa eu colocar aqui logo para left. Find fechando. Barra right. Deixa ele compilar. Esperar a compilação aqui. Pois bem,
Então, pelo teorema fundamental do cálculo, o valor dessa integral tem que ser isso aí. Vamos só conferir um pouco. X à quarta sobre 4. Quando eu troco o x por 1 dá 1 quarto, o outro dá 4 terços, aí fica menos 1. 1 ao quadrado é 1, dá menos 1 aqui. Mais 1 dá 0. Menos quando eu substituo o menos 1 agora. Aí substituindo menos 1. Menos 1 elevado a 4 dá 1. 1 quarto. Menos 4 terços, né? Porque agora eu estou colocando menos 1 ao cubo, está dando menos 1, aí fica menos 4 terços. Menos 1 ao quadrado dá 1, com o menos fica menos 1, e x sendo menos 1 é simplesmente menos 1. Então quando a gente fizer essa substituição, não tem mais substituição para fazer, é só cálculo agora. Eu vou aproveitar e vou... Tá, deixa isso aqui e vamos para baixo. Indo para baixo aqui e calculando, a gente vai ter 1 quarto menos 1 quarto vai dar 0. 4 terços mais 4 terços vai dar 8 terços. Aqui a gente vai ter 8 terços. 8 terços menos 1 quarto com 1 quarto dá 0. 4 terços menos 4 terços dá 4 terços mais 4 terços é 8 terços. Aí menos 1 com menos 1 é menos 2, troca o sinal, fica mais 2. Isso aqui é mais 2. E mais 2 são 6 terços. Então a gente tem aqui... Toda vez aqui... A gente tem aqui 14 terços. Esse é o valor da integral... Esse é o valor da integral do polinômio px no intervalo de menos 1 até 1, beleza? Primeira coisa que a gente fez foi calcular as primitivas, depois aqui, né? Deixa eu subir aqui, beleza? Aqui a gente calculou as primitivas desse cara. Aí bem aqui a gente tem o teorema fundamental do cálculo. E aqui a gente está substituindo e está dando 14 terços o valor da integral. Agora, o que a gente vai fazer é calcular p raiz de 3 sobre 3 mais p menos raiz de 3 sobre 3 para ver quanto é que dá isso aqui. Beleza? Então, fazendo essa conta, agora vamos calcular. Eu não vou copiar tudo isso. É até o final da linha. Yankee. Agora vamos calcular. Paste. Vamos ver se vai compilar. Eu espero que sim. Tá bom? Agora a gente vai calcular p raiz de 3 sobre 3 mais p menos raiz de 3 sobre 3. Antes de fazer isso, deixa eu conferir o chat para ver como é que tá. O chat tá ok, tá tudo tranquilo. Então vamos continuar com a resolução aqui. P raiz de 3 sobre 3 mais p menos raiz de 3 sobre 3. Aqui é uma questão de substituir no polinômio e calcular, né? Então a gente vai ter raiz de 3 sobre 3 ao cubo inclusive, deixa eu voltar aqui para cima e copiar o polinômio. Find x Yankee 2 cifrão. Tá, beleza. Bom, aí aqui a gente vai ter raiz de 3 sobre 3 ao cubo. Então vamos colocar aqui frac barra sqrt
raiz de 3 sobre 3 ao cubo, mais 4 vezes frac QRT raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, menos 2 frac QRT, faltou a barra aqui no começo, QRT raiz de 3 sobre 3 mais 1. Deixa eu compilar isso aqui para ver se está coerente com o polinômio, para a gente não estar digitando nada estranho no PDF. Tá. Bom, faltaram os parênteses, tá? Porque eu estou editando meio rápido aqui, mas dá para entender que entendam que esse expoente ele não faz parte do denominador. Esse expoente ele está se referindo à fração inteira, beleza? Então é isso aí, mais P menos raiz de 3 sobre 3. Então a gente vai repetir isso, só que tomando cuidado para cancelar algumas coisas, né? Porque esse menos ele vai aparecer principalmente nos caras de coeficiente de expoente ímpar. Então tudo isso que a gente escreveu, mais... Aí, deixa eu copiar tudo isso, mais... Só que bem aqui, a gente vai ter que esse menos ao cubo dá menos, aí esse menos ao quadrado dá mais, ele some. Deixa eu só substituir isso aqui por menos e trocar isso aqui. Aí, esse menos ao quadrado ele some, então não acontece nada aqui. E esse menos elevado a 1, ele persiste, então a gente tem um mais bem aqui, mais 1. Beleza? Vamos só compilar para ver se está tudo direitinho. Tudo bem. Agora a gente vai simplificar para ver qual é o valor dessa expressão. Deixa eu só dar uma acompanhada aqui no chat para ver como é que está a coisa. O chat está tudo ok ainda. Agora a gente vai começar a cancelar algumas coisas, né? A princípio a gente vai ficar com raiz de 3 sobre 3 ao cubo cancelado. Raiz de 3 sobre 3 ao cubo cancelado. A gente vai começar somando os raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Aí a gente vai ter... A gente vai ter 8 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Find 4. Yankee till 2. Não. Yankee find 2. A gente vai ter... A gente vai ter 8 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Aí esse menos com mais aí cancela e a gente vai ter mais 2, né? Aí mais 2, eu estou somando mais 1, eu estou somando esse mais 1 bem aqui, com esse mais 1 bem aqui, tá dando mais 2. Vamos ver quanto é que isso vai dar. A gente tem 8 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, mais 2. Raiz de 3 sobre 3, lembrando que esse expoente, o 2 aqui, o quadrado, ele tá para a fração toda, ele não tá só para o denominador, beleza? Então, quando a gente fizer quando a gente simplificar esse expoente, que é o que eu vou fazer agora, a gente vai ficar com 8 fração
Raiz de 3 ao quadrado é 3. 3 ao quadrado é 9. Mais 2. A gente vai ficar com isso aqui. Deixa ele compilar. A gente ficou com isso aqui, né? Lembrando de novo, o expoente não está para o numerador apenas, o expoente está para a fração toda. Agora a gente vai simplificar, vai ficar com 8 terços mais 2. A gente vai ficar com 8 terços mais 2. 8 terços mais 2, então já dá para ter uma noção muito boa de que funcionou, de que a nossa quadratura de Gauss-Legendre ela está calculando com exatidão a quadratura, a integral de um polinômio de grau até 3 no intervalo de menos 1 a 1. Isso aqui vai ser, simplificando, 8 terços mais 2, e isso é igual a 14 terços. Tá bem? Deu 14 terços. Vamos ver aqui. Tudo bem, então a gente consegue observar que a nossa quadratura de Gauss-Legendre ela funciona bem para integrar um polinômio de grau até 4. Ela não tem perda de precisão. Desculpe, de grau até 3. A gente não consegue visualizar isso porque a gente não está utilizando uma interpolação. A gente está utilizando uma ideia um tanto obscura, né? Que é resolver um sistema não linear para obter pesos e pontos de aplicação para uma quadratura. Tá bom? Pois bem, deixa eu ver como é que está o chat. Tá tudo bem com o chat. Então, pessoal, para a quadratura de Gauss-Legendre, a gente tem isso, tá bem? Aí a gente tem alguns exercícios aqui, principalmente o exercício 32. O exercício 32, que está no final dessa sessão, ele tem muito a ver com o exercício 30, tá bem? O 30 e o 32 tem muito a ver. O 31 é uma questão mais paralela, envolvendo uma coisa de álgebra linear. Essa visão de que os polinômios formam um espaço vetorial, né? Essa coisa de álgebra linear que a gente acabou utilizando aqui. As nossas notas de aula ganharam um exemplo da aplicação do polinômio de Gauss, da quadratura de Gauss-Legendre, que acabou servindo para ilustrar aqui a ideia, né, de que ela realmente consegue aproximar com exatidão a integral de um polinômio de grau até 3 no intervalo de menos 1 a 1. E sobre Gauss-Legendre é isso. Eu queria deixar para vocês o recado de que, aproveitando esse tempo que a gente está longe, né, que a gente não está tendo aula presencial, pode ser uma boa que vocês aproveitem mais esse tempo para implementar as coisas que a gente tem como cobrança para AP3, né, que vai ser uma sequência de arguições. Até agora a gente tem polinômio de Lagrange e Taylor, método da posição falsa, método de Newton, e valendo alguma coisa extra na arguição, fazer uma hibridização desses dois caras. Começa com posição falsa, termina com Newton. A gente está quase terminando o assunto de integração numérica. A gente fez regra do trapézio, regra de Simpson, introdução às quadraturas de Gauss-Legendre. Você tem que implementar esses três caras e implementar um esquema para integração dupla, que a gente vai ver na aula que vem, tá bom? Mas esses dois assuntos aqui, o 3.3 e o 3.4, eles são pequenos o bastante para que eles caibam numa aula só. Eu preferi dar só Gauss-Legendre hoje porque
eu não sabia qual era a dinâmica de uma aula à distância, eu tinha que ficar alternando entre as telas e lendo o chat que vocês estão usando para se comunicar comigo. E de toda forma, a gente não vai ter a prova do dia 31, né? As atividades presenciais estão suspensas, portanto, a nossa prova vai ter que ser adiada do dia 31. Eu acredito que vocês não acham isso ruim. Então, contando com isso, que a gente teria até o dia 31 para ver a matéria da prova, a gente vai conseguir fechar tranquilamente essa parte até derivação numérica, até antes da prova do dia 31, beleza? E lembrando, né, que como o período de atividades remotas ele pode ser estendido, ele não é apenas até o dia 31, ele vai até o dia 31 com prorrogação, provavelmente. Eu acredito muito em prorrogação, na possibilidade de prorrogar. A gente vai ter tempo tranquilamente para terminar isso aqui e tal. E a gente fica vendo depois do período de atividades remotas se vai haver uma revisão do calendário universitário ou não. Não havendo, a gente marca as provas em concordância com todos os participantes da turma. E é isso, pessoal. Deixa eu verificar o chat, como é que tá. Tá tudo tranquilo no chat. Tem carinhas tristes aí surgindo no feed, parou. Pois bem, eu vou me preparar para a aula seguinte. Eu vou dar essa transmissão por encerrada, tá bom? E boa tarde para vocês, galera. Qualquer coisa, eu atendo vocês pelo Facebook, pelo grupo. Eu até prefiro pelo grupo por conta da interação até entre vocês, mas eu posso atender por e-mail, por chat, por videochamada, sem problema, beleza? Raivinhas, né? E eu vou me preparar para a aula seguinte, beleza? Então, até mais, galera. Boa tarde para vocês.